Bom dia a todos, pessoal. Olha, hoje a gente vai dar continuidade às operações entre frações, certo? Até porque nós iríamos falar nas próximas aulas, acho que se der tempo a gente ainda entra hoje, no mundo da matemática financeira. E quando a gente trata de matemática financeira, alguns termos vêm à nossa mente, como porcentagem, como desconto, como acréscimo, juros, certo? E muito disso vai ser trabalhado com termos percentuais. E quando a gente fala de termos percentuais, estamos falando normalmente de partes de um todo. E quando a gente relaciona partes de um todo, perdão, estamos na verdade falando sobre frações, termos fracionários. E por isso a ideia, o envolvimento primordial com conhecimentos a respeito de frações, principalmente com operações entre frações. Semana passada, nós havíamos falado sobre adição e subtração entre frações. Primeiro, aquelas frações que tinham denominadores iguais. Acho que vocês se lembram. Já estão em compartilhamento de tela, como vocês podem ver. E nós falávamos a respeito de adição e subtração, primeiro com frações de denominadores iguais. Como, por exemplo, 1/5 mais 3/5. Percebam que os denominadores das frações são iguais, 5 e 5. Beleza? Quando isso acontece, nós repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. Nesse caso, repetimos o denominador, 5, e somamos 1 mais 3, 4. 1/5 mais 3/5 é igual a 4/5. Você pode ter a seguinte pergunta, né, a ser feita. Professor, por que quando os denominadores das frações são iguais, a gente repete o denominador? Porque, como eu disse, frações são representações de partes de um todo. Esse todo, se estivermos falando de um mesmo todo, é mais simples. Por exemplo, quando eu digo, eu quero somar 1/5 com 3/5. Esse quinto é o meu todo. Certo? O meu todo tem 5 partes. Primeiro, eu tenho uma parte dessas 5 e quero somar com mais 3 partes dessas 5. Então, na verdade, o que eu vou ter de resultado? 4 partes de um total de 5. Então, o meu todo aqui é o mesmo. A minha representação total, que é as 5 partes, é a mesma. Então, fica mais fácil. O mesmo vale para a subtração. Veja só. Aqui eu tenho 6/8 menos 4/8. E é meu todo. As 8 partes é o meu todo. Certo? Então, eu repito o meu denominador, que é 8. Eu vou subtrair apenas em cima. 6 menos 4, 2. Então, 6/8 menos 4/8 é igual a 2/8. Bom, gente, ó, se a adição e subtração forem entre frações de mesmo denominador, o que a gente faz? Repete o denominador e soma apenas os numeradores, que são os números de cima da fração. Bom? É a forma mais simples, né? Porém, nós caímos também na situação de soma com denominadores diferentes, que é o que a gente havia encerrado a aula falando, né? Vamos relembrar? Olha só. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A gente chegou na seguinte conclusão.
Caso a adição ou subtração que iríamos realizar tenha frações com denominadores diferentes envolvidos, precisaremos encontrar frações equivalentes àquelas dadas, de forma a deixar as duas frações com o mesmo denominador. Vamos fazer isso aqui. Vejamos. Eu tenho a fração 2/5, certo? E quero somar com a fração 1/3. Percebam, os denominadores são diferentes. 5 e 3. Certo? Denominadores são diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar frações equivalentes a essas, que possuam o mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? Ó? Vejam só. Os denominadores são 5 e 3. Eu disse a vocês que devemos encontrar o quê? O MMC entre os denominadores. Calculando ou encontrando o MMC, na verdade estamos encontrando o denominador em comum. E como é que a gente calcula MMC? Como é que a gente encontra MMC? Mínimo múltiplo comum. Você pode ir, fatorando. Nesse caso, o 5 e o 3. O que é fatorar? É ir dividindo. Processo de divisão, né? Eu tenho que dividir os dois valores que eu tenho sempre por um mesmo número. Mas se a gente pensar bem, não tem nenhum número que consegue dividir o 5 e o 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou por partes. Vamos dividir primeiro o 5. O 5, ele só pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1. Eu vou repetir o 3, que não dá para ser dividido por 5, né? Agora, onde tem 1, você pode até repetir. E já encerrou ali a parte dele. O 3, ele só pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Acabou. Quem é o meu MMC? O meu MMC é a multiplicação entre os divisores que eu encontrei. 5 vezes 3. E 5 vezes 3 é 15. Professor, quem é esse 15? Esse 15 é o MMC entre 5 e 3. É esse 15 que vai substituir agora os denominadores. Denominador 15 e denominador 15. Certo? Porém, o que está acontecendo? Eu estou mexendo nas frações. Aí percebam o seguinte, Percebam que o 5, ele se transformou em 15. Só que o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. O 5, para se transformar em 15, quer dizer que eu multipliquei por quanto? Por 3. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho que multiplicar em cima também, por 3. 2 vezes 3, 6. A outra fração. Na outra fração, deixa eu só apagar aqui para não se atrapalhar, tá? Na outra fração, foi o 3 que se transformou em 15. Quer dizer que eu multipliquei o 3 por quanto? Por 5. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Tem que multiplicar por 5 também o número de cima, que é o 1. 5 vezes 1, 5. O que a gente encontrou? Frações equivalentes. 2/5 é equivalente a 6/15. E 1/3 é equivalente a 5/15. Por que eu fiz isso? Para que as minhas frações agora tivessem o mesmo denominador, 15 e 15.
Mesmo denominador, repete o denominador, que é 15, e soma apenas os numeradores. 6 mais 5, 11. 11 quinzeavos. Então, 2 quintos mais 1 terço é igual a 11 quinzeavos. Você pode pensar, professor, tem como eu simplificar o meu resultado? O 11 quinzeavos, tem como simplificar essa fração? O que é simplificar uma fração? É tentar diminuir seus valores de numerador e denominador. Tá? Porém, se a gente pensar o seguinte, ó, não tem nenhum número que consegue dividir o 11 e o 15 ao mesmo tempo. Então, a gente para por aqui. Essa é a fração chamada fração irredutível. Irredutível é aquela fração que não consegue mais ser simplificada. Então, gente, ó, esse é o nosso intuito. Se a soma for entre frações de denominadores diferentes, o que a gente faz primeiro? Encontra um denominador comum. Esse denominador comum pode ser encontrado pelo MMC, que a gente acabou de ver como é que se faz. Porém, você pode simplesmente, ó, professor, eu não quero encontrar MMC. Tudo bem, você pode multiplicar, ó, o 5 pelo 3. 5 vezes 3 é quanto? É 15. O que é esse 15? É um múltiplo. Esse 15 será o novo denominador das duas frações. Certo? Vamos dar outro exemplo aqui? Por fora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. 3 oitavos mais, sei lá, 2 terços. Veja, denominadores diferentes. Professor, o senhor disse que eu posso multiplicar os dois denominadores para encontrar um múltiplo. Pode. Faça isso. Ó. Eu vou multiplicar quem? 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. 24 é quem? É o meu novo denominador das duas frações. Certo? 24 é o meu novo denominador das duas frações. Tudo bem. E a parte de cima? Vamos lá. Olha só. Vejam que o 8 ele se transformou em 24. Quer dizer que eu multipliquei o 8 por quanto? Por 3. Eu faço em cima também, ó, multiplicação por 3. Ó. 3 vezes 3, 9. A outra fração, o 3 se transformou em 24. Quer dizer que eu multipliquei o 3 por 8. Multiplico em cima também por 8. Ó. 2 vezes 8, 16. Agora sim, a soma é entre frações de mesmo denominador. O que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. 9 mais 16, 25. Resultado, 25 24 avos. Professor, tem como a gente simplificar essa fração? Tem algum número que consegue dividir o 25 e o 24 ao mesmo tempo? Deve pensar nisso. Se não tem, deixe como está. Não simplifica, tá bom? Até porque não tem como, né? 25 24 avos. Qualquer dúvida? E vou fazendo outras. Vamos lá. A gente sai da... O mesmo vale com subtração, tá? Se vocês forem fazer. O mesmo... Sim. Continuando, nós vamos chegar agora na operação da multiplicação entre frações. Eu costumo dizer que a multiplicação entre frações, ela é a operação mais simples.
a ser realizada entre frações. Vocês vão ver por quê. Quando multiplicamos termos, né? E se esses termos são frações, devemos fazer o seguinte, ó. Neste caso, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Então, se nós temos 3 quartos vezes 1 meio, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar numerador por numerador, certo? E denominador por denominador. É assim que deve ser feito. Ok? No caso, 3 vezes 1 e o denominador é a multiplicação entre os denominadores. 4 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 sobre 8, ou 3 oitavos. 3 quartos vezes 1 meio é igual a 3 oitavos. Vamos dar outro exemplo aqui do lado? Olha só. 7 oitavos vezes 5 sextos. Multiplicação, tá, gente? O ponto denota para a gente multiplicação. Então, aqui, ó. Numerador por numerador. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 6, 48. 35, 48 avos. Tem como simplificar? Acredito que não, né? Não tem nenhum número que consegue dividir o 35 e o 48 ao mesmo tempo. Então, você para por aí. Certo? Ó, como vocês podem perceber, a multiplicação, quando ela é realizada entre frações, basta a gente multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Certo? Não tem segredo com relação à multiplicação. É sim, como eu disse a vocês, a operação mais simples a ser realizada entre frações. É a multiplicação. Vamos para a divisão. Operações com frações, divisão. Bem, a divisão, ela vai ser também um processo simples. Porém, nós iremos nos remeter à multiplicação para se resolver uma divisão. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu dar um exemplo. Operações com frações, certo? Deixa eu pegar aqui uma fração. 3 quintos. Eu quero dividir por 2 terços. 3 quintos eu quero dividir por 2 terços. Veja. No caso da divisão, basta inverter uma fração e depois proceder como uma multiplicação normal. Eu vou explicar isso aqui. Ó. A operação é 3 quintos dividido por 2 terços. Aí você pode pensar, professor, eu não quero trabalhar com a divisão. Você vai trabalhar com a multiplicação. Porém, se você quer substituir a divisão pela multiplicação, você está substituindo a divisão por uma operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Se você faz isso, você tem que inverter também a multiplicação entre os valores. Se eu tenho 3 quintos divididos por 2 terços, eu posso fazer 3 quintos e multiplicá-lo pelo inverso da segunda fração. Veja só, o que eu fiz? Eu inverti a segunda fração. Ao invés agora de eu dividir, eu estou multiplicando.
para que haja compensação, eu tenho que inverter a fração. Então, 3/5 divididos por 2/3 é igual a 3/5 vezes 3 sobre 2. Agora a multiplicação. 3 vezes 3, 9, né? Numerador por numerador. 5 vezes 2, 10. 9 décimos. O que eu encontrei? 3/5 divididos por 2/3 é igual a 9 décimos. Vamos fazer outro exemplo aqui do lado. 7/8, olha só. 7/8 divididos por 4/5. De novo, não trabalha com a divisão, tá? Não divide, você vai inverter a operação, você vai multiplicar. Porém, você está invertendo a operação, você repete a primeira fração e você vai, ao invés de dividir, você vai multiplicar pelo inverso da outra. Se era 4/5, será 5/4. Beleza? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso quando for o quê? Divisão, tá? 7 vezes 5, 35. 8 vezes 4, 32. 35, 32 avos. Isso quer dizer o quê? 7/8 dividido por 4/5 é igual a 35, 32 avos. Essa é a forma que vocês devem fazer quando se depararem com a divisão. Transforma a divisão numa multiplicação, de forma que repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Aqui, tem mais um exemplo de divisão. 3/4 dividido por 1/2. Repete a primeira fração, 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. 2 sobre 1. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6/4. 3/4 dividido por 1/2 é igual a 6/4. Grave isso aí, tá, gente? Se a operação for de divisão, você transforma em multiplicação. De forma que repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos trabalhar juntos aqui? Eles vão até participando. A gente vai resolvendo algumas e eu deixo algumas com vocês. Temos aí 10 operações, né? Entre frações, para a gente relembrar um pouco mais. Para isso ficar mais na nossa cabeça. Vamos lá. Vou pegar aqui, ok. Olha só. 3/2 mais 7/2. Olha e lembra do que onde a gente começou. Nós começamos com adição e subtração entre frações quando elas têm o mesmo denominador. Quando isso acontece, o que a gente faz? Repete o denominador e somos os numeradores. Isso. 3 mais 7, 10. Então, 3/2 mais 7/2 é igual a 10/2. Em relação a isso, não tem o que discutir, tá? A segunda também tem denominadores iguais, só que é uma subtração. Você vai fazer a mesma coisa. Vou deixar essa com vocês. Você repete o denominador e subtrai os numeradores. Ok? Vamos para a terceira. Percebam aqui que a gente tem 7/4 mais 3/5. São frações de denominadores diferentes. É uma adição de frações de denominadores diferentes.
que é que a gente deve fazer? Tirar o Encontrar, MMC dos denominadores. isso, encontrar as frações equivalentes, né? Primeiro encontrar os denominadores em comum, o denominador em comum. E a gente encontra o denominador em comum encontrando o MMC. Entre quem? Entre 4 e 5, que são os denominadores. Você pode pensar, professor, eu posso simplesmente multiplicar 4 vezes 5? Pode. Você pode fazer isso, viu? Ó, 4 vezes 5 é 20. Então, quem é esse 20? É o denominador em comum das duas frações agora. Lembrando que eu estou encontrando frações equivalentes, certo? E para isso, primeiro eu devo encontrar frações de denominadores iguais. Para isso, eu relaciono os dois denominadores que eu tinha antes. A gente encontrou um denominador em comum, que é o 20, que foi simplesmente a multiplicação entre os denominadores. 4 vezes 5, 20. Beleza? Agora, e os valores de cima, os números de cima? Aí você pode pensar, ó, o 4, ele se transformou em 20. Quer dizer que eu multipliquei por quanto o 4? Oi, professor. O 4, ele se transformou em 20, não foi? Oi. Quer dizer que eu multipliquei o 4 por quanto? Por 5. Por 5, não é? Então, ó, o 4 se transforma em 20, 5 vezes 4, 20. Tem que multiplicar em cima também por 5. 5 vezes 7, 35. 35. A outra fração, ó, o 5 que se transformou em 20, ó. Quer dizer que eu multipliquei o 5 por quanto? Por 4. Por 4. Então, eu multiplico por 4 também em cima. 3 vezes 4, 12. 12. Eu encontrei frações equivalentes. Acabei de encontrar. 7 quartos é equivalente a 35 vinteavos. E 3 quintos é equivalente a 12 vinteavos. Por que eu fiz isso? Para que agora eu tenha frações de mesmo denominador. E aí fica tranquilo para a gente. 35 vinteavos mais 12 vinteavos. Os denominadores são iguais. Então, o que a gente faz? Repete o denominador. E somamos apenas os numeradores. 35 mais 12. 47. Acabou. 47 vinteavos é o meu resultado da soma entre 7 quartos mais 3 quintos. Você deve olhar para o resultado e pensar, tem como eu simplificar esse resultado? Tem como eu simplificar essa fração? Se não tiver, deixa como está. Se tiver, você simplifica. Tá? A simplificação, na verdade, é uma obrigatoriedade quando ela é possível. Se é possível simplificar, simplifique. 47 vinteavos. É possível simplificar essa fração? Tem algum número que divide o 47 e o 20 ao mesmo tempo? Por 2? Dá para dividir 47 por 2? Não. Não, né? Então, se a gente puder perceber, não tem nenhum número que consegue dividir ao mesmo tempo o 47 e o 20. Então, ó, essa é uma fração irredutível. Esse é o meu resultado. Não tem como eu simplificar. Ok? Para a gente testar mais, vamos fazer essa aqui. 1/3 menos 2/7. O que é que eu faço aqui, pessoal? Primeiro, vamos lá, quero a ajuda de vocês. E aí, pessoal, o que é que eu faço aqui? Frações de denominador. Oi? Tira o MMC ou multiplica direto.
Então, vamos multiplicar direto, né? Já que são números primos, o 3 só tem divisor 3 e o 7 só tem divisor 7. Então, É 21. 3 vezes 7, 21. 21 é o novo denominador das duas frações. É isso que eu tenho que ter em mente. Aí, ó, por proporção, a gente pode pensar o seguinte, ó. O 3 se transformou em 21, né? Quer dizer que eu multipliquei o 3 por 7. Então, em cima também eu vou multiplicar por 7. Ó. 7 vezes 1, 7. Então, 1/3 é equivalente a 7/21. Na segunda fração, o 7 que se transformou em 21. Quer dizer que eu multipliquei ele por 3. Aí você multiplica em cima também por 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Vamos lá, subtração. Entre frações do mesmo denominador. Repete o denominador e subtrai apenas os numeradores. 7 menos 6, 1. 1/21. 1/3 menos 2/7 é igual a 1/21. Essa número 5 eu vou deixar com vocês. Professor, tem 3 frações aí. Não tem problema não. Realiza a operação entre as primeiras duas e o resultado você faz com a terceira. Subtrai para a terceira. Beleza? Faço em casa. Vamos para 6, que é multiplicação. 2/7 vezes 1/3. 2/7 vezes 1/3. O que a gente faz aqui? Lembra? Multiplicação entre frações. Multiplica os denominadores. Isso. Vamos lá. Denominador por denominador, né? 7 vezes 3. 21. E agora? Multiplica numerador por numerador, né? Na multiplicação é assim, gente. É numerador por numerador e denominador por denominador. Certo? 2 vezes 1 e 7 vezes 3. 2 vezes 1 é 2. 7 Na vezes divisão 3 também, né? é 21. A divisão vai se transformar numa multiplicação. Né? Lembra? Repete a primeira fração. Vamos fazer essa aqui? Que é uma divisão. 1/3 dividido por 2/9. Lembrando, você vai transformar a divisão numa multiplicação. De forma que você tem que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Não é assim que a gente fez? O inverso da segunda. Ó. Se era 2/9, fica 9/2. Então, 1/3 vezes 9/2. Multiplicação, agora a gente já sabe, né? 1 vezes 9, 9. 3 vezes 2, 6. 9/6. Beleza? Aí, no caso, nessa 10, vai ter que multiplicar primeiro para depois multiplicar de novo. Aqui, gente, ó, eu tenho 8/3, número 10, né? 8/3 vezes 11/4, divididos por 13/2. Você pode fazer o seguinte. Quando a gente está estudando a respeito de expressões numéricas, e a gente tem na expressão numérica multiplicação e divisão, nós devemos realizar aquela que vem primeiro, por ordem, né?
No caso aqui, a multiplicação vem primeiro, tá? Da esquerda para a direita. Então, a gente faz o quê? Ó? Resolve essa multiplicação entre essas duas frações e o resultado a gente divide pela terceira. Vamos fazer juntos essa aqui? Vamos lá, aqui. 8 terços vezes 11 quartos. O que é que eu vou ter aqui? 8 vezes 11, 88. 3 vezes 4, 12. Aí o resultado eu vou dividir por 13 sobre 2. Lembrando, gente, ó, divisão, o que é que a gente faz? Repete a primeira fração, 88 sobre 12, e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Ao invés de 13 sobre 2, vai ficar 2 sobre 13. Aí você faz 88 vezes 2 e 12 vezes 13. Beleza? 88 vezes 2. 176.